Enquanto o vídeo liga, tá ligado. Estamos ao vivo. Esperando a galera entrar para que a gente possa começar nossa live. Graças a Deus. E aí, povo? Vocês estão ouvindo? Aquela pergunta de toda a live, né? Para começar a live. Estão me ouvindo, gente? Só dá uma confirmada aí se vocês estão ouvindo. Se estiverem ouvindo, dá um joinha para eu saber. Se vocês estão me ouvindo, por favor. Estão ouvindo? Quando não responde, parece que não estão ouvindo. Estão me ouvindo? Hein? Vocês estão me ouvindo, gente? Ah, tá ouvindo, muito obrigado. É isso aí, galera. Estamos aqui, graças a Deus, na nossa live da quarta-feira, né? A gente fez aquela mudança, agora eu vim para quarta-feira. E o presbítero Marcelo, com o restante da liderança, foi para sábado, desculpa. Hoje nós trataremos de um tema de suma importância, a qual eu gosto muito, que é o tema da justificação. E aí, gente, enquanto vocês vão chegando, qual é o nosso objetivo? A partir da justificação, da temática da justificação, a gente vai abrir o leque para as outras temáticas, tá? A ideia é a partir da justificação, que é um dos temas mais básicos e centrais do Evangelho, a gente parte para outras questões. Então, o nosso objetivo é que semana que vem a gente fale sobre a queda do homem, né? Lá em Gênesis 3 e todas as consequências da queda, a depravação total e por aí vai. E a partir daí a gente vai falando. Então, assim, um cronograma... Valeu, Nelson. Um cronograma mais ou menos seria o quê? Vamos falar hoje sobre justificação, depois a gente fala sobre queda, vamos falar sobre graça, que aí é muito bom esse tema. Vamos falar sobre predestinação e livre-arbítrio, vamos falar sobre fé. Tá? E a gente também vai falando sobre esses grandes temas. Então a gente também vai falar sobre os 5 princípios fundamentais da Reforma Protestante. Depois a gente vai falar sobre só as Escrituras, só Cristo, só a fé, só a graça, só glórias a Deus. Tá? E aí depois que a gente ir adentrando nessas temáticas, a gente vai falar também sobre outras questões dos princípios fundamentais, como batismo, batismo nas águas, né? A gente pode falar sobre sacramentos, pode falar sobre aquilo que vocês quiserem, tá, gente? A ideia não é ser uma live de teologia sistemática, então, assim, esse não é o objetivo. O objetivo também não é gerar polêmica. Por que eu tô falando isso? Porque quando a gente for começar a falar sobre graça, livre-arbítrio e predestinação, é lógico que vai esbarrar em algumas questões. Mas o objetivo é dar informação para vocês, tá? Mas não gerar polêmica, não vou discutir calvinismo e arminianismo, não vou fazer isso, tá, gente? Esse não é o objetivo da live. Ok? Hoje o nosso objetivo é falar sobre justificação. Na verdade, semana que vem eu acho que a gente não consegue falar sobre a queda ainda. Eu acho que, não, dá pra falar assim se a gente conseguir esgotar a parte que eu desejo para hoje. O que a gente vai falar sobre hoje? A gente vai falar sobre... Eu vou começar falando sobre que tão somente através da cruz de Cristo a gente pode se aproximar de Deus, tá? E vou explicar o que é a justificação, qual é o conceito da justificação. Então eu vou partir, na verdade, já do meio, que é a justificação, e aí semana que vem a gente vai justificar tudo que a gente está falando hoje a partir da queda, que a gente vai falar sobre a queda do homem, tá? Esse é o nosso cronograma, então a nossa ideia aqui é aprofundar os conceitos o máximo que a gente puder, de forma bem dinâmica, tá? Algo que eu gosto muito, aquela famosa resenha de retiro, né, galera? Aquela conversa que a gente tem à tarde, que a gente fala sobre várias temáticas, ok? Enquanto vocês ainda estão chegando, são que horas? São 7h04? Eu deixei para responder algo para vocês hoje, né? Nosso objetivo também é sempre trazer uma curiosidade. Vocês sabem por que comemora a Reforma Protestante no dia 31 de outubro? Sabem? E aí? Vocês querem responder? Pode responder, gente. Tá? O ano da Reforma Protestante é 1517, né? Isso todos nós sabemos. Mas por que se comemora a Reforma Protestante no dia 31 de outubro de 1517? E aí cunhou-se o dia 31 de outubro. Tanto que a gente comemora a Reforma Protestante no dia 31 de outubro. Por quê, irmãos?
Hein? Bem, muitas pessoas acreditam, vou explicar, né? Que dia 31 de outubro de 1517 foi o dia que Martinho Lutero pregou as suas 95 teses na porta da abadia de Wittenberg. Na verdade, meus queridos, nós não sabemos com exatidão, na verdade não existe uma precisão histórica para afirmar o dia em que Lutero pregou as suas 95 teses na porta da abadia. A gente não sabe qual foi esse dia, tá? Não existe um dado histórico que comprove isso. Mas então por que se comemora no dia 31 de outubro a Reforma Protestante? Porque foi no dia 31 de outubro que Martinho Lutero escreveu uma carta na qual ele mudou o seu sobrenome. O sobrenome de Lutero era Luder. Esse era o sobrenome da família de Lutero, então era Martinho Luder. Em 31 de outubro, ele assina uma carta com Martinho Luther. E o que é Luther? Luther vem de Eleutérios, que significa livre. É por isso que se cunhou o dia da Reforma Protestante, dia 31 de outubro. Por quê? Porque é a primeira vez que Lutero assume o nome Lutero, que significa livre. A gente entende que foi a partir daí que Lutero teve o entendimento da liberdade que a graça dava. Vocês sabem, o grande versículo da Reforma é o justo viverá pela fé, né? Então é por isso que se comemora a Reforma Protestante no dia 31. Por quê? Porque foi no dia 31 de outubro de 1517 que Martinho Lutero assinou a sua carta, não como Luder, mas como Luther, que significa livre, que vem da palavra grega Eleutérios, na verdade da palavra latina Eleutérios, né? É por isso, entendeu? E aí, a partir daí, se relacionou o dia 31 de outubro com a fixação das 95 teses, tá? Interessante, não? E outra questão bem interessante também, que antes da gente entrar no nosso tema, e que é muito atual, e por isso que eu tenho que falar, vocês sabem que Martin Luther King é Martinho Lutero, né? O nome do grande pastor americano que lutou, que deu a sua vida pela causa dos movimentos negros, dos afro-americanos, Martin Luther King, o nome dele vem de Martinho Lutero. E aí, gente, olha que coisa fantástica. Martin Luther King lutou pela liberdade dos negros americanos, deu a sua vida por isso. E Luther significa liberdade. Então, Martin Luther King, esse nome já está no nome, o conceito da liberdade. Ele morreu por essa liberdade. Isso é fantástico, né? Se a gente pensar a relação que tem com Lutero. Que Lutero justamente vem Lutero disso, de livre, né? De liberdade. Então, fantástico, né, gente? Eu acho isso fantástico. Deus é tremendo. Tá bom, eu acho que ficou claro, né? Já tem quase 10 minutos da nossa live, eu acho que a gente pode ir para a nossa temática. Semana que vem, vou falar para vocês, não sei se vocês sabem, mas Martinho Lutero ele foi profetizado, sabia? Que Martinho Lutero foi profetizado por John Huss. John Huss, que foi queimado na fogueira, profetizou Martinho Lutero. Mas isso é assunto para a semana que vem, então se você não sabe, Martinho Lutero foi profetizado. Amém, galera? A gente pode começar falar sobre justificação? Dá um joinha aí se a gente pode começar. Dá um joinha? Podem ser dois. Um joinha assim, se a gente pode começar. Nelson, que sempre está interagindo aqui, a gente pode começar? Falar sobre justificação? Alguém responde, por favor. Você pode começar o tema. Senão, eu não sei se eu posso começar. Muito obrigado, Tony, por responder. Muito obrigado, Diácono Fábio Longo, por responder. Muito obrigado, Matheus, por responder. Muito obrigado, Carol, por responder. Muito obrigado, Nelson. Eu estava esperando você. A Lu também respondeu. Então vamos fazer uma oração, gente. A gente ora e começa o tema, tá bom? Então vamos lá. Senhor, muito obrigado, Deus, por mais essa oportunidade a qual o Senhor nos dá. Estamos reunidos aqui, Deus, para falarmos da Tua palavra, da Tua verdade, do Teu Evangelho para conosco. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos propicia essa oportunidade. Nos dá a tecnologia para que possamos estarmos aqui, Deus. Ser conosco, ilumina nosso conhecimento, nosso entendimento. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos irmãos. Vamos lá. Martinho Lutero, ele fala que existe duas escadas. A escada da glória e a escada da cruz. A escada da glória é a escada de Babel. A escada da cruz é a escada de Betel. O que é a escada da glória? O que é a escada de Babel? Vocês conhecem a Torre de Babel, né? O que é isso? É quando um homem tenta, por mérito próprio, por força própria, por meios próprios, se aproximar de Deus. Foi aquilo que tentaram fazer em Babel. Qual é a consequência imediata disso? Confusão.
Qual foi o fim da Torre de Babel? Confusão. Então, todas as vezes que o homem tenta se aproximar de Deus por meios próprios, chega consequentemente em confusão. Aqui a gente já tem um ponto. Será que muitas das vezes nós não estamos confusos porque estamos tentando nos aproximar de Deus por meios próprios? Fica essa reflexão. Qual é a escada de Betel? A escada de Betel é aquela escada do sonho de Jacó. Quando Jacó se deita, bota a cabeça sobre a pedra e ele vê, né, tem a visão em sonho da escada em que subiam e desciam anjos. Essa é a escada da cruz. Por quê? A escada da cruz é Deus que vem até o homem e não o homem que vai até Deus. A gente vai caminhar nisso para poder chegar na justificação, tá, gente? Então vamos seguir aqui o raciocínio juntos. Na escada da glória, Martinho Lutero fala sobre 3 aspectos. Primeiro, como assim 3 aspectos? 3 aspectos aos quais o homem tenta, por força própria, por mérito próprio, se aproximar de Deus. Ok? Então vamos lá. O primeiro é o conhecimento. Como assim o conhecimento? Na época de Lutero, a época de Lutero é século XVI, né, gente? Tinha-se um entendimento de que você só conseguiria conhecer a Deus se você fosse extremamente conhecedor da filosofia, especificamente de Platão e Aristóteles. Então, os monges, os padres, se dedicavam ao estudo de Platão e Aristóteles, porque se não tivesse tal conhecimento, você não poderia se aproximar de Deus. Primeiro ponto, não estou negando o estudo de Platão e Aristóteles, conquanto se eu tivesse que aconselhar vocês, eu aconselharia que vocês estudassem mais Aristóteles do que Platão nesse momento, que pode acabar confundindo um pouco Platão. Mas tudo bem. O ponto qual é? É que Platão e Aristóteles não são mediadores, ou então assim, necessários no sentido que sem eles você não consegue se aproximar de Deus. Não é isso, ok? Se talvez seja um sonho um pouco estranho para nós hoje, a gente pode então trazer para outros conceitos mais atuais. Por exemplo, a necessidade que as pessoas têm de descobrir o evangelho perdido de sei lá quem. O livro de Enoque que foi descoberto agora. Ah, não. O evangelho de, sei lá, Tomé. Por que as pessoas têm uma necessidade de um tal conhecimento oculto, nunca desvendado, que agora veio trazer a verdade do evangelho? Isso nada mais é do que uma tentativa do homem, por méritos próprios, por conhecimento próprio, se aproximar de Deus. Quando, na verdade, gente, como eu falei, o nosso objetivo aqui é aprofundar as coisas, então vamos aprofundar. Quer ver algo que a gente fala que teologicamente, biblicamente é errado? Quando a gente fala assim, Deus, revela essa mensagem para nós. Isso está errado. A oração correta qual é? Deus, ilumine essa mensagem. Por quê? Porque não existe uma revelação. Toda a revelação foi dada nas Sagradas Escrituras. Hoje em dia não tem nada mais para ser revelado. Hoje em dia Deus ilumina. A Reforma Protestante não foi uma revelação. A Reforma Protestante foi uma iluminação daquilo que já estava escrito. Ou, como alguns gostam de chamar, uma redescoberta daquilo que já tinha sido descoberto. Lutero não teve uma revelação que o justo viveria pela fé. Lutero foi iluminado que o justo viveria pela fé. Qual é a importância disso? Que não existe nenhum conhecimento novo a ser trazido. Não existe nada oculto que nós precisemos buscar para nos aproximarmos de Deus. Não há, irmãos. Não há um... E aí algumas pessoas falam assim, mas se descobrisse um livro que fala, né? A pessoa gosta disso. Um livro que fala que Jesus teve um caso com fulana de tal. Tá, daí? Eu não sei o que eu estava vendo. Eu não vou lembrar agora o que eu estava vendo. Sim, eu estava vendo Indiana Jones. Não sei se vocês já viram Indiana Jones, o primeiro. Todos, né? São muito bons. O primeiro, o Caçador da Arca Perdida, tem um momento que ele fala assim, se eu pegar um relógio e enterrar daqui a 1000 anos, isso aqui vai valer muito. Então, assim, o fato de você encontrar um texto pseudo-sagrado que traga qualquer informação, não importa, gente. O cânone está fechado, a Bíblia está fechada. Se você, assim, eu sei que tem muita curiosidade sobre esses outros livros, né? Se vocês quiserem ler de forma mais consciente, leiam sobre os pais apostólicos. O que são os pais apostólicos? É um conjunto de livros, basicamente do primeiro século da Igreja Protestante. É muito interessante, mas não são livros sagrados, tá? Então você vai ver as cartas de Inácio, vai ver outros textos que são muito interessantes porque mostram o primeiro ano da Igreja. E aí você vai ver, por exemplo, o que aconteceu com a Igreja de Corinto. Quais foram as consequências? É interessante, mas não é sagrado. Por quê? Porque o homem não se aproxima de Deus através do conhecimento. É impossível. Na verdade, é aquilo que Anselmo de Cantuária diz. Não entendo para crer, antes creio. Porque se não cresce, não poderia entender. Então, assim, o conhecimento não precede a fé. Nós só alcançamos o entendimento
como consequência da fé. Então, tentar se aproximar de Deus mediante conhecimento não vai dar certo, tá? Então, esse é o primeiro aspecto da escada da glória, na qual o homem tenta se aproximar de Deus por méritos próprios. Foi até aí? Eu acho que está tranquilo, né? No final, eu vou abrir para perguntas. O segundo ponto, também é famosíssimo, que esse é um erro, então, gigantesco, que é o quê? As obras. Ou, como mais fácil falar, caridade. Desde que Allan Kardec fundou, né, o kardecismo, o espiritismo, ficou cunhada aquela famosa frase de que sem caridade não há salvação. Gente, isso é uma heresia gigantesca. A caridade não é a semente da salvação. A caridade é fruto da salvação. Agora, isso também não significa que todas as pessoas que praticam a caridade são salvas em Jesus Cristo. Salvação não é por meio de obras. Não importa o que você faça. E quando a gente for falar sobre graça, isso vai ficar claríssimo. Salvação é tão somente por graça, não é por obras. Tanto que o texto sagrado, ele é claríssimo quando diz o quê? Ainda que eu dê meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada vai valer. Se você der seu corpo para ser queimado, não vai valer de nada a nível de salvação. Nada. Porque a salvação não é por obras. Ah, mas a pessoa que pratica boas obras não vai ser salva? Não. Não existe nenhuma relação entre boas obras e salvação. Não existe. Tenham cuidado com isso, gente. Muito cuidado. Sabe por quê? Quando Jesus Cristo fala sobre a parábola dos trabalhadores, na qual o Senhor, que é Deus, chama 2 trabalhadores. E aí, vamos supor assim, o expediente tem 24 horas, ok? Deus chama um trabalhador e fala assim, você vai trabalhar 12 horas e vai ser salvo. Deus chama outro trabalhador e fala assim, você vai trabalhar 2 horas e vai ser salvo. O cara que Deus chamou para trabalhar 12 horas, quando vê o cara de 2 horas trabalhando, sendo salvo também, fica indignado e fala, Senhor, mas como é que ele está sendo salvo se eu estou trabalhando mais que ele? O que o Senhor responde? Você não está sendo salvo para tanto que você trabalhou ou deixou de trabalhar. A salvação é graça, não é mérito seu. Então, assim, tenha cuidado, porque às vezes vem em nós um sentimento assim, caramba, mas eu dedico a minha vida inteira ao cristianismo, nascido e criado em berço evangélico, e o outro cara lá que comete 300 pecados, quando está na cruz, pede perdão, também vai ser salvo? Vai ser salvo também, porque a salvação não é por boas obras. Temos que ter muito cuidado. Não sei se vocês são familiarizados com Agostinho, mas eu estudei em colégio agostiniano por 12 anos, né? Então, no escudo, ou no brasão de Agostinho, de Santo Agostinho, está escrito 2 palavras. Caritas et ciência. O que é caritas et ciência? Caridade e ciência. Nada contra a caridade, muito pelo contrário, nada contra a ciência. Mas entendam, nem a caridade, nem a ciência tem poder de aproximar o homem de Deus. Então não vai ser por boas obras que você vai se aproximar de Deus. Você vai se matar de fazer boas obras, vai se matar de fazer caridade, e isso não vai te aproximar 1 centímetro de Deus. Porque nada que você faça, que eu faça, nos aproxima de Deus. Então somente é Deus que se aproxima do homem. Ok até aí? Então, na escada da glória, o que é a escada da glória? É quando o homem tenta se aproximar de Deus por méritos próprios. Lutero fala sobre 3 aspectos. Primeiro, conhecimento. Segundo, muito obrigado, Tony, por esse comentário que me desconcertou. Segundo, oh meu Deus, até perdi meu raciocínio. Segundo, boas obras. Você tem que concordar com isso, não tem como discordar. Terceiro, que é então, talvez seja o mais próximo da nossa realidade, misticismo. Qual é o problema do misticismo? Gente, olha só, vou falar novamente, aqui a ideia é apertar os parafusos, tá? Então, vamos que vamos. Qual é o problema do misticismo? Quantos de nós nunca falou assim, quero ir no retiro para sentir algo diferente? Isso é um absurdo. Não existe ir para retiro para sentir algo diferente. Não existe ir para culto para sentir algo diferente. Meu irmão, minha irmã, o que você tinha que sentir diferente, você sentiu quando a graça de Deus te alcançou. A partir daí não existe mais nada diferente para ser sentido. Nada. A única coisa diferente na nossa vida foi quando Cristo nos alcançou. Essa é o momento de diferença. Ah, mas e o batismo com o Espírito Santo? Batismo com o Espírito Santo é obediência e permanência. Parêntese, permanecer em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Quem foi batizado? Quem permaneceu e quem obedeceu. Então, batismo com o Espírito Santo não é sentir algo diferente, não é uma emoção. Batismo com o Espírito Santo é obediência e persistência. Mas a gente vai falar mais na frente sobre isso, tá? Não é o tema central agora. O ponto qual é? Ah, não, eu vou lá porque tem uma... Eu quero sentir algo diferente. Sério, eu me preocuparia muito se eu fosse num culto e sentisse algo diferente, porque só tem 2 opções. Ou eu nunca senti Deus e logo eu não sou salvo, ou o que eu estou sentindo não é Deus. Só tem essas 2 opções, gente.
Só tem essas duas opções, tá? Ah, pode ser que aquilo que eu esteja sentindo não seja Deus, mas não necessariamente seja o diabo? Talvez você tenha sido tomado por uma grande emoção. Olha, até pode ser, mas mesmo assim está errado. Porque culto não é lugar de grande emoção. Culto é lugar de nós santificarmos o nome do Senhor. Então, assim, quando nós vamos para um retiro, para um culto, falando assim, vou sentir algo diferente, veja, eu estou pondo a minha aproximação de Deus no algo diferente. Não estou pondo em Deus. Logo, como é que eu vou medir se eu fui abençoado ou não? Como é que eu vou medir a intensidade da presença de Deus? Num algo diferente. Isso é um absurdo. Vocês estão entendendo? Que não pode ser em sentir algo, o que quer que seja, que pode ser a base para eu pesar se eu estou próximo ou distante de Deus. O que me aproxima de Deus não é algo diferente. O que me aproxima de Deus é a graça, puramente. Então, quando é que eu senti algo diferente? Quando eu recebi a Cristo. Sim, nesse momento, tudo mudou. Tudo. Por quê? Porque no momento que eu aceito, e aí também é uma discussão, né? Eu estava conversando com o diácono Diego, parênteses aqui, sobre falar assim, aceitar a Cristo, converter, eu me converti, né? Isso a gente vai falar lá na frente, tá? Quando a gente fala sobre graça. Mas vamos ficar aqui nas palavras mais fáceis. Quando eu me converto, ou sou convertido, como você preferir, esse é o momento que tudo muda. Por quê? Porque eu sou transposto do reino das trevas para o reino do amor de Cristo Jesus. É aí que eu sinto algo diferente. Agora, se você vai para um culto esperando sentir algo diferente, isso é escada da glória. Isso não é escada da cruz. Mas muitas outras coisas. Ah, não, porque uma oração, aquela oração, não existe isso. Aquela oração. Não, é graça. Graça é Deus vindo ao homem. Não sou eu, entende? Então assim, não tem aquela oração, não tem aquele culto. Não existe, ah não, porque se eu for naquela pessoa, gente, isso de eu precisar ir até uma pessoa, eu estou tentando pensar uma palavra para não dizer pecado, mas assim, eu não consigo pensar outra, porque quando você precisa ir numa pessoa para se aproximar de Deus, você está anulando o sacrifício de Cristo, porque Cristo é o único mediador. Se Cristo não é suficiente, você nega o cristianismo. Cristo é suficiente. Logo, se Cristo é suficiente, eu não preciso de um tal sacerdote, de um tal qualquer coisa para me aproximar de Deus. Isso, então, nega o pastor, nega a liderança? É óbvio que não. Mas o objetivo do pastor não é te aproximar de Deus. O objetivo do pastor é conduzir o rebanho. É diferente. O livre acesso a Deus é por graça e não por algo místico. Quer ver outras coisas? Por exemplo, no tempo de Lutero, Lutero não é bem Idade Média, mas na Idade Média, no tempo de Lutero, se acreditava que se você fosse até Jerusalém, todos os seus pecados eram perdoados. Ou então outras práticas, por exemplo, se eu orar o terço, se eu tocar no santo sudário, um objeto, tudo isso que eu preciso tocar, que eu preciso ir até um local, que eu preciso de algo forte e poderoso, isso faz lembrar muito quem? Naamã. Vocês sabem quem é Naamã, né? Naamã, general do Império Persa, era leproso, né? E aí, eu não vou explicar a história, porque eu estou partindo do pressuposto que vocês sabem. Quando ele vai até Eliseu, Eliseu não recebe. Eliseu, então, manda o seu servo falar o quê? Ô, Naamã, mergulha 7 vezes no Jordão e ficarás limpo. O que Naamã responde? Gente, a resposta de Naamã há 4.000 anos atrás é a nossa resposta hoje, sério. Naamã responde assim, pensei que o profeta ia vir, ia mover a mão sobre a lepra, invocar o nome do Senhor seu Deus e ia ficar curado. O que Naamã está buscando? Naamã está buscando um místico. Como se mover a mão, invocar o nome do Senhor seu Deus, bradando, gritando, fosse aquilo que aproxima Deus de nós. Mas não é. Aquilo que aproxima Deus de nós é a graça. Então, assim, não existe esse negócio de quero sentir algo diferente. Tenha muito cuidado se você está sentindo algo diferente. Muito cuidado. Ah, eu estou sentindo algo diferente porque eu me arrependi. Ok. A gente pode caminhar e entender isso. Agora, tenha muito cuidado sobre sentir algo diferente, tá, gente? A palavra do Senhor diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. O que significa? Justamente isso, que as emoções estão sujeitas a nós, tá? Um dos princípios basilares da reforma protestante é que, se vocês pegarem qualquer declaração de fé, vocês vão ver isso, é que a experiência pessoal, minha, sua, não é superior à Bíblia. Ou seja, se você tiver uma revelação que contraria a Bíblia, essa revelação não é de Deus. Ah, não, mas eu tenho certeza, Deus revelou a mim. Não.
O meu relacionamento pessoal com o próprio Deus está subordinado à própria palavra dele. Então tenha muito cuidado com isso. Ok, gente? A gente já chegou, já 7h25. Aleluia. Então, olha só, o que a gente está falando? Lutero fala sobre a escada da glória. O que é a escada da glória? É quando o homem tenta se aproximar de Deus por méritos próprios. Lutero fala sobre 3 mecanismos. 3, digamos assim, vertentes às quais o homem faria isso, principalmente. Primeiro, através do conhecimento. E tenha muito cuidado com o conhecimento, tá? Provérbios fala, não estribes no próprio conhecimento, ou seja, não se bagunce no seu próprio conhecimento. É a própria questão da Torre de Babel. Então, conhecimento. Segundo, boas obras. Sem salvação, sem caridade não há salvação. Isso é heresia. Terceiro, misticismo. Eu preciso pagar promessa, preciso ir num lugar tal, preciso sentir algo diferente. Não existe isso. Isso tudo a gente chega a qual conclusão? Que nada que o homem faça pode aproximá-lo de Deus. Isso fica muito claro agora, a gente vai dar o pulo do gato, como diria o Nelson. Qual é? Em Gênesis 3, quando o homem cai, o homem tenta dar um jeitinho. Derrubei o fone. Mas não é o cão, tá? Só caiu o fone. O homem tenta dar um jeitinho. Qual é o jeitinho que está lá em Gênesis 3? Um homem peca, a mulher peca, eles pecam, e se veem nus, e sentem vergonhas. Então o que eles fazem? Eles pegam várias folhas e tentam tampar a vergonha da sua nudez com folhas. Isso adianta? Não. E olha que coisa fantástica, gente. Isso é fantástico, fantástico. O homem tenta tampar o seu pecado com folhas. Isso é a escada da glória. É o homem tentando dar conta do próprio pecado. É o homem tentando tampar o próprio pecado. Isso dá certo? Não, isso não dá certo. Então o que Deus faz? Deus se manifesta ao homem e Deus mata animais para fazer da pele de animais roupa para Adão e Eva. O que é isso? Esse é o momento do primeiro sacrifício da Bíblia. O primeiro sacrifício da Bíblia acontece no Jardim do Éden, quando Deus mata animais para fazer da pele desses animais roupa para tampar a vergonha do pecado de Adão e Eva. Por que isso? Porque o salário do pecado é a morte. Não existe redenção de pecado sem derramamento de sangue. E logo fica claríssimo já no Jardim do Éden que aquilo que o homem faz, a escada da glória, qualquer coisa que o homem tente fazer, não pode aproximá-lo de Deus, porque não pode esconder o seu pecado. Somente através de sacrifício de sangue, ou seja, da morte, é possível expiar pecados. Então é por isso que o próprio Deus mata animais, para então, após a morte desses animais, pegar a pele e fazer roupa para eles. E assim esconder a vergonha na nudez deles. Entenderam? Só que existe um ponto aí. Qual é o ponto? Que sacrifício de animais não é suficiente. Por que sacrifício de animais não é suficiente? Por um motivo até lógico, gente. Um ser de uma outra espécie não pode morrer por mim. Isso é óbvio. Vocês sabem quem que são inumanos? Fazendo um parênteses aqui. Não sei se vocês gostam de super-herói, de Marvel, DC, essas coisas. Mas na Marvel existem os inumanos. Os inumanos não são mutantes, são seres humanos que tiveram seu DNA misturado com o DNA de uma raça chamada Kree. E aí eles são inumanos. Por que eu estou falando isso? Se um inumano morre por mim, teria valor? Não, por quê? Porque ele não é humano. Se um vulcano morre por mim, teria valor? Vulcano é lá do Star Trek, teria valor? Não, por quê? Porque ele não é humano. Se um animal morre por mim, é completa essa morte? Não. Por quê? Porque ele não é da minha espécie. Logo, vamos lá. Se o salário do pecado é a morte e todos nós pecamos, isso é óbvio. Semana que vem, quando a gente falar sobre queda, isso vai ficar mais óbvio ainda, mas tudo bem. Se o salário do pecado é a morte, necessariamente é preciso ter derramamento de sangue para que haja redenção. Ora, mas se o sacrifício de animais não é suficiente, porque o animal não é da minha espécie, ele não é da minha substância, ele não é imagem e semelhança de Deus como eu sou, logo é necessário que um ser humano morra por mim. Isso é fácil, ok? Só que tem um problema. Qual é? Para que um ser humano morra por mim, ou melhor, para que um ser humano morra em meu lugar, tem uma condição. Qual é? Esse ser humano não pode ser culpado. Porque se esse ser humano for culpado, ele não vai morrer por mim. Ele vai morrer por quem? Por ele mesmo. Porque ele tem que pagar pelo preço do pecado dele. E é aqui que entra o grande problema. Aonde que eu vou encontrar um ser humano que não é culpado? Ou seja, aonde eu vou encontrar um ser humano que nunca pecou para que ele possa morrer em meu lugar? Impossível, não existe. Nunca existiu. A menos que... E aí eu reformulo a frase que eu acabei de falar. Qual é o único ser que não tem pecado? Deus. Então era preciso que o quê? Que Deus
que nunca pecou, nunca conheceu pecado, se fizesse homem. Então, primeiro ponto, Deus, quando se faz homem, quando Cristo encarna, ele é homem perfeito. Ele é homem 100%. Isso vocês têm que saber na ponta da língua. Vocês não podem ter nenhuma dúvida de que Cristo, quando veio em carne, era 100% homem. Totalmente homem. Fadado a todas as possibilidades de um ser humano. Todas. Ah, mas ele era Deus. Deus é encurtado em um ser humano. Vocês precisam ter certeza absoluta disso, tá? Falar que Cristo não é ser humano 100% é heresia. Vai contra a base do cristianismo. Então isso tem que ficar muito claro para vocês. Cristo se faz carne humana perfeita. Só que tem um outro ponto. Qual é? Ok, Cristo se faz ser humano perfeito por mim. Só que o que é justiça? A gente vai falar sobre justificação, né? Estamos falando. Justiça, porque você poderia perguntar assim, ok, mas Deus não poderia simplesmente anular o meu pecado? Ou desconsiderar o meu pecado? Não. Por que não? Porque isso seria injusto. O que é justiça? Justiça não é perdoar. Justiça é condenar os culpados e inocentar os inocentes. Condenar os culpados e absolver os inocentes. Quem aqui é inocente? Não tem. Então a justiça de Deus, que precisa ser cumprida, porque Deus é justo por essência, por natureza, como Deus é a própria justiça, necessariamente o homem precisa morrer para pagar pelo preço do seu pecado. Só que Deus também é amor. E Deus não queria que a supremacia da criação, nós, fôssemos condenados para o inferno. Logo, como conciliar a justiça de Deus com o amor dele? Só existe um meio, aquilo que a gente acabou de explicar. Se houver um homem perfeito, que é 100% homem, mas que não conheceu o pecado, logo é 100% Deus também, que morra no seu lugar. Quem é? Cristo. Isso é justificação. Cristo, então, morre por mim e por você. Agora nós somos justificados. O que significa isso? Significa dizer que a justiça de Cristo recai sobre mim. O que significa na prática? Quando Deus olha para você, quando Deus olha para mim, Ele não vê o meu e o seu pecado. Ele vê a justiça de Cristo. E por isso, o nosso pecado já não se manifesta, não ofende mais os olhos de Deus. Por quê? Porque nós fomos justificados por Cristo. Como assim? A justiça de Cristo recai sobre mim. E quando Deus Pai olha para mim, olha para você, Ele não vê mais o pecado. Ele vê o quê? Justificação. É por isso que o texto sagrado diz o quê? Que o escrito de dívida que pesava sobre nós foi cravado em Cristo na cruz. Isso é literal, não é metafórico, não é alegórico. Quando Cristo é pregado na cruz do Calvário, é pregado nele o escrito de dívida que tinha contra mim e contra você. Basicamente é o seguinte, vamos falar numa linguagem de hoje. O seu nome que estava sujo no SPC e no Serasa, por causa do pecado, foi limpo, cravado na cruz, quando Cristo morreu. Isso é justificação. Justificação é a justiça de outro que recai sobre mim. E eu não sou mais condenado, por quê? Porque eu sou inocentado pela justiça de outra pessoa. No caso de Cristo. Na verdade, é a única possibilidade, né? Justificação é isso. A justiça de Cristo recai sobre mim. Agora, Deus Pai, quando olha para nós, Ele nos vê purificados pelo sangue de Cristo e não mais nos condena. Aí, tá aqui a referência, ó. Muito obrigado, Daniel. Entenderam, gente? Qual é a importância disso? Que somente através da justificação é possível Deus se aproximar do homem. Veja bem o que eu acabei de falar. Eu não falei que através da justificação é possível o homem se aproximar de Deus. Não é possível um homem se aproximar de Deus. É Deus que se aproxima do homem. Como? Através da justificação. Porque Cristo é o mediador. Porque se não houvesse a justificação, gente, seria igual na época da Arca da Aliança. Deus ia se aproximar de nós e todos nós íamos ser fulminados ao mesmo tempo. Instantaneamente. Quando se tocava na Arca da Aliança, tem aquela famosa passagem, né? Que Moisés até fica irritado. A Arca da Aliança vai cair, o homem bota a mão para segurar, o que acontece com o homem? É fulminado. Por quê? Porque é pecador e não pode. E aí, aqui tem alguns desdobramentos. Quais são? A justificação, o que é justificação? Já explicamos, né? A justificação, o sacrifício de Cristo, ele não é só para frente, ele é para frente e para trás. O que significa? Que quando Cristo morreu, todas as pessoas que viveram antes de Cristo e que foram salvas por Cristo. Abraão, então, foi salvo pelo sacrifício de Cristo? Sim. E aí, se vocês lerem Romanos, dever de casa, leiam Romanos. Todo! Por favor, em nome de Jesus.
Romanos é maravilhoso. Diz o texto sagrado que lhe foi imputado por justiça. O quê? Que Abraão creu na promessa. Como assim? Quando Abraão creu na promessa... O que eu vou explicar para Abraão serve para todos os outros. Serve para Jacó, Isaac, Moisés, todos os homens do Velho Testamento antes de Cristo. O texto sagrado diz que foi lhe imputado por justiça que Abraão creu na promessa. Como assim? Quando Abraão creu na promessa, qual promessa? A promessa que Deus faz a ele de que dele faria uma grande nação, que ele fosse para Canaã. Quando Abraão creu nisso, Abraão não estava crendo, ou melhor, Abraão estava crendo em Jesus Cristo sem saber. Abraão não conhecia Cristo porque ainda não havia a figura do Filho. Mas quando Cristo morre e nos justifica, então é imputado por justiça. Por que é imputado por justiça? Porque é justificação. A justificação vem até Abraão por causa de Cristo, mas o que Abraão fez? Não fez, entenda, fez entre aspas, tá? Quando a gente for falar sobre fé, a gente vai explicar isso. Mas o que Abraão fez? Ele creu na promessa. Então, por que eu estou falando isso? Porque todas as pessoas do Velho Testamento que foram salvas, na verdade, todas as pessoas que foram salvas antes de Cristo, foram salvas também pelo sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo não vale só para frente, ele vale para frente e para trás. Tá? A justificação é atemporal. Ela vai para frente e vai para trás. Então todos, desde Adão, são salvos pela justificação em Cristo Jesus. Por mais que eles não tenham conhecimento de Cristo, por mais que eles não soubessem que era Cristo. Tanto que lá no jardim, então, o que está falando? O que Deus fala? E o descendente da mulher esmagará a cabeça da serpente. A serpente lhe ferirá o calcanhar. O que é a serpente ferirá o calcanhar do descendente da mulher? Porque Cristo morreu. Mas o descendente da mulher, Cristo, vai esmagar a cabeça da serpente. Porque Cristo ressuscita e esmaga a cabeça da serpente. Tá bom? E aí, gente, falei. Mas aonde está a base bíblica disso tudo? Né? Porque aqui é Bíblia. Vamos lá, assim, não precisam abrir. Leiam Romanos inteiro, por favor. Mas Romanos 3 diz o seguinte, a partir do 21. Vamos lá, eu não vou explicar tudo que está aqui, tá? Porque esse texto aqui está falando sobre a questão da lei. Posteriormente a gente vai falar sobre a lei, mas vai dar para entender. Vamos lá. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? O sacrifício de Cristo na cruz. Então vamos lá. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhado pela lei e pelos profetas. Por quê? Exatamente o que a gente falou. Porque o Velho Testamento inteiro aponta para Cristo. Os profetas apontavam para Cristo. Parênteses, quando Jesus se manifesta aos discípulos no caminho de Emaús, o que ele fala? Honestos e tardos do coração para crer em tudo que os profetas disseram. Por quê? Porque tudo que os profetas disseram era sobre Cristo, tá bom? Então vamos lá. Eu falei que não ia falar sobre a lei, mas estou falando, né? Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, Cristo, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus, aí ele explica, mediante a fé em Jesus Cristo. Então, como é que se manifesta a justiça de Deus na humanidade? Mediante a fé em Jesus Cristo. A justiça de Deus nos alcança através de Jesus Cristo, justificação. Para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Justamente aquilo que a gente falou. Aqui está toda a doutrina da justificação. Todos nós pecamos. Por isso que é impossível a qualquer um de nós nos aproximarmos de Deus de qualquer forma, que não seja através da justiça. E quem é a justiça? O sacrifício de Cristo. Então, continuando, versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Agora, olha, presta atenção. Anota, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Quando te perguntarem o que é justificação, quando te perguntarem qual é o versículo da justificação, está aqui, Romanos 3, 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A redenção de Cristo Jesus nos justifica, mas isso é graça. Graça. Parênteses, no futuro eu vou explicar para vocês o que é gratuitamente por graça, tá? É muito bom isso, mas fecha parênteses. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, gente, isso é fantástico, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A graça de Deus se manifesta sobre nós através da redenção em Cristo. E qual é a redenção de Cristo? Quando Cristo morre por mim e por você, então a justiça de Deus, a justiça de Cristo nos é imputada. E agora, quando Deus Pai nos olha, Ele não nos olha mais com um olhar de ira nem de condenação. Porque agora Ele não olha mais o nosso pecado. Ele nos olha como justos, mas não por mérito nosso. Por mérito de Cristo, que nos justificou. E como isso nos alcançou? Através da graça. Nós não fizemos nada por isso. Nada que você faça, deixe de fazer. Muda uma vírgula nisso. Ok? Muito bom.
Continuando o texto. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Agora, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Isso é lindo, tatua isso na sua testa, nas suas costas, isso é maravilhoso. Olha isso, gente, caramba! Oh meu Deus. Versículo 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. O que o texto está falando? Para ele quem? Deus Pai. Aqui está se referindo a Deus Pai. Ser justo. Por quê? Porque se Deus ignorasse o meu pecado e o seu pecado, ele não seria justo. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Então, para que Deus fosse justo, alguém tinha que morrer. Mas, olha só. Cadê? Para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Por que é o justificador? Porque Cristo nos justifica. Por obediência ao Pai. Por isso que o Pai, ele é justo e justificador. Através de quem? Mediante a quem? Quem é o mediador dessa justiça? Jesus. Porque Jesus morre. E ele morre em meu lugar, em seu lugar. Isso que significa propiciação, redenção. Posteriormente a gente pode diferenciar essas coisas. Tá? Então aqui está toda a doutrina da justificação. O que é a doutrina da justificação, irmãos? Deixa eu ver que horas são. Isso. Para a gente caminhar. Que Deus, sendo justo, não podia ignorar o meu e o seu pecado. Mas para ele ser justo e justificador, Cristo morre por mim e por você. Mas isso é graça. Graça através de Jesus Cristo. Eu não fiz nada por isso, nem nada que eu faça pode mudar tal fato. Isso é a justificação. Entenderam? Entendemos? E aí, por que a gente começou falando lá de Lutero? Porque nada, isso tudo para demonstrar o quê? Que nada que você faça, que eu faça, pode me aproximar de Deus, porque eu não tenho capacidade para tal, porque eu sou condenado, eu sou pecador. É somente Deus que pode se aproximar de mim. Como? Sendo justo e justificador. Como? Partir do sacrifício de Cristo. Sua morte e redenção. Agora, quando Deus nos olha, por que nós não somos fulminados? Porque nós somos justificados por Cristo Jesus. Ou seja, a justiça de Cristo, ao morrer em meu e seu lugar, nos cobre. E agora Deus nos vê como justos. Por isso que o texto sagrado também vai dizer assim, somos co-herdeiros com Cristo. Entendeu? Com ele morremos, com ele seremos glorificados. E aí, um monte de versículo, né, irmãos, que deixa isso aqui claríssimo. Por que agora já nenhuma condenação há para a questão em Cristo Jesus? É por causa disso. É interessante que às vezes a gente fala assim, agora nenhuma condenação há para a questão em Cristo Jesus, né? Como se referindo a coisas do dia a dia. Também, mas é muito maior do que isso. Nenhuma condenação há para a questão em Cristo Jesus. É por quê? Porque aqueles que estão em Cristo Jesus foram justificados, então agora já não é mais condenação do pecado. É esse o contexto do texto. Não há mais condenação do pecado para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque eles foram justificados através do sacrifício de Jesus Cristo. Deu para entender, queridos, queridas? Vocês querem perguntar alguma coisa? Podem perguntar. Perguntem em nome de Jesus. Tá? A gente fez uma explanação boa, né? Eu gostei muito. Pergunta aí, gente. Ficou alguma dúvida, alguma questão? Perguntem. Show! É nóis. E aí? Yes! Olha, é plurilingue. Plurilingue, não existe essa palavra. Não importa. Jeová Jireh, tá quente aqui, né? E aí, gente, pergunta aí, vocês têm alguma dúvida, alguma questão? Algo não ficou claro nisso tudo? Vocês precisam saber o que é justificação, tá? Precisa. Não pode ter dúvida nisso. Esse é a base. É a base do cristianismo, tá? Fala aí, gente. Semana que vem a gente vai falar sobre queda. Por quê? Porque isso tudo vem do pecado, tá? Tudo vem da queda. Tá, gente? Então a gente vai falar sobre queda semana que vem. Não percam. Porque, olha só, qual é a ideia? A gente conceitou justificação hoje, semana que vem a gente fala sobre queda, e aí na outra semana a gente fala sobre graça. Graça é um tema maravilhoso. Longo, mas maravilhoso. Por quê? Porque aí a gente encadeia o raciocínio, tá? O que precisa ficar de hoje? Que nada do que você faça pode te aproximar de Deus. Nada! Nem conhecimento, nem boas obras, nem o místico, nem... Na verdade, não existe a expressão me aproximar de Deus.
Isso é licença poética, tá, gente? Ah, então não pode cantar a música Quero Entrar na Sala do Trono. Gente, licença poética, tá? Licença poética é uma coisa. Vou fazer um pequeno resumo, pode deixar. Não estou falando que é pecado falar isso, mas você tem que falar isso entendendo o que você está falando. Que não existe isso de eu entrar na sala do trono. Na verdade, é o trono que vem até mim. Tá? Um exemplo para ficar mais claro é Esther. O Salmo, vou conectar o raciocínio. O salmista fala assim, que Deus se inclinou até nós. Eu acho isso lindíssimo, isso faz um paralelo à passagem de Esther. Por quê? Porque na época de Esther, você não podia entrar na presença do rei sem ser solicitado. Se você entrasse na presença do rei e o rei não inclinasse o cetro até você, o que acontecia com você? Você morria. Isso faz um paralelo perfeito ao fato de Deus se inclinar até nós. Por quê? Porque se você entra na presença do rei e o rei não se inclina até você, você é fulminado, você é destruído. Aonde eu quero chegar com isso? Que não é possível a nós nos aproximarmos dele. É ele que se inclina até nós. Eu tenho certeza que vocês já devem ter visto, se não viram, pesquisa, mas vocês já viram, né? A pintura de Michelangelo. A criação do homem. A pintura é fantástica porque você vê claramente Adão com o dedo assim e Deus com o dedo esticado. E se você olhar o cabelo de Deus, você vê o movimento. Por quê? Porque é Deus vindo até o homem. O homem não pode se aproximar de Deus. Por que o homem não pode? Porque o homem é totalmente depravado. O que significa totalmente depravado? Aí você tem que ver a live da semana que vem, que a gente vai falar sobre depravação total. Tá bom? 1 minuto. Não é Covid. É porque a gente fala muito e engasta. Semana que vem a gente vai falar sobre depravação total, porque o pecado impossibilita o homem de se aproximar de Deus. Na verdade, eu não quero me aproximar de Deus, nem você quer, ninguém de nós quer. É o que Paulo fala, o bem que quero, esse não faço, mas o mal que não quero, esse sim faço e refaço. Porque nós somos pecadores. Então, é somente Deus que se aproxima de nós, isso é graça. Isso é somente por graça. Eu não faço nada para isso, nada. Vocês querem fazer alguma pergunta, gente? Senão eu vou fazer um resumão e encerrar. Vocês querem fazer alguma pergunta? Hein? Fala, gente. Meu Deus. Vocês não têm nenhuma pergunta, não? Que bom. Não sei se isso é bom, se isso é ruim. O tema de justificação é muito maior que esse, tá? Resumão. Vocês querem um resumão, então vamos. Vocês são os melhores que nós temos. Amém, aleluia, glória a Deus. Vamos lá. O que é justificação? Nós somos pecadores, todos nós. Ora, se nós somos pecadores, nós precisamos morrer. Por quê? Porque o salário do pecado é o quê? A morte. Ponto. Morrer não é fisicamente, é morrer espiritualmente, é ir para o inferno. Todos nós temos que ir para o inferno. Por quê? Porque Deus é justo. E aí, gente, não tem como Deus não ser justo. Por quê? Porque é intrínseco a ele ser justo. Deus é a própria justiça. E o que significa ser justo? Ser justo não é perdoar o condenado. Ser justo é absolver o inocente e condenar o culpado. Só que todos nós somos culpados, porque todos nós somos pecadores. Logo, necessariamente, todos nós temos que ir para o inferno. Só que também, Deus é justo, mas Deus também é amor. E o amor de Deus faz com que Ele não queira que nós sigamos para o inferno. Só que como conciliar a justiça de Deus com o seu amor? Somente se alguém morrer em meu lugar. Só que para alguém morrer em meu lugar, primeiro tem que ser um ser humano, não pode ser um animal. Porque um animal não é feito em mais semelhança de Deus como eu sou. Então tem que ser um ser humano que nunca pecou. Só que existe ser humano que nunca pecou? Não. Somente o quê? Deus. Então, Deus tem que se fazer 100% homem, mas por ele ser Deus é que ele nunca pecou. Então Cristo é 100% homem e 100% Deus. Cristo morre em meu lugar. Quando Cristo morre em meu lugar, ele satisfaz a justiça de Deus, porque é preciso ter derramamento de sangue para pagar o preço do pecado. Quando Cristo então morre em meu lugar, eu sou justificado. Como assim? A justiça de Cristo recai sobre mim. Agora, quando Deus me olha para você, Ele não vê mais o meu pecado. Por isso que o texto sagrado diz que o pecado é jogado no mar do esquecimento. Ele não vê mais o meu e o seu pecado. Ele vê o quê? A justiça de Deus. Nós somos feitos, a justiça de Cristo, nós somos feitos justos mediante a justiça de Jesus Cristo, que morreu em seu lugar. Isso é justificação. Consequentemente, não existe nada que eu possa fazer
para me aproximar de Deus. Tão somente Deus que se aproxima de mim. Como? Qual é o caminho? Qual é a verdade? Qual é a vida? Jesus Cristo. Por isso, Lutero fala sobre duas escadas. A escada da glória, que é quando o homem tenta, por meios próprios, se aproximar de Deus e vai levar em confusão necessariamente. Como é que o homem pode tentar se aproximar de Deus por méritos próprios? Conhecimento, boas obras, misticismo. Isso é impossível. Então, qual é a escada? Na verdade, o relacionamento com Deus não é um relacionamento de mão dupla. É um relacionamento de mão única. Porque é tão somente Deus que vem até nós, tá? A gente não vai até Deus, é Deus que vem até nós. É lógico que você pode falar assim, parênteses, mas agora que eu fui justificado, eu não posso clamar para Deus, me aproximar numa linguagem corrente, sim, tá? Mas porque nós somos justificados. Mas sem Cristo isso é impossível, tá? Então por isso que eu estou falando dessa forma. Então Lutero fala sobre a escada da glória, que seria o homem tentando por méritos próprios se aproximar de Deus, e fala sobre a escada da cruz. Qual é a escada da cruz? É Deus vindo até nós. Como? Através do sacrifício de Jesus Cristo. Isso é justificação. Tá? O único mecanismo pelo qual Deus se aproxima do homem e não o homem se aproxima de Deus. E aí, qual é o texto que embasa isso tudo? Leiam Romanos. Leia Romanos inteiro. Em nome de Jesus, leia Romanos inteiro até semana que vem. Ah, mas eu não tenho tempo. Tem tempo sim. Tem tempo sim. Tá? Não vai ter tempo quando... Sabe quem não tem tempo? Quando o noivo voltar e vai bater nas portas, abre-nos a porta, Senhor. Então, lê Romanos. Vamos lá, eu fico nervoso. Romanos 3, partido 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós pecamos. Logo, todos nós temos que ser condenados para o inferno. É isso. Sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção de Jesus Cristo. O que é isso? Que nós somos justificados pela redenção. O que é redenção? O sacrifício de Jesus Cristo. Por graça. Graça é favor imerecido. Graça, não tem nada que eu faça por ela. Nada. É graça. Ah, mas e a fé? A fé também vem de Deus. Tá? A gente vai falar sobre isso lá na frente. Mas não tem nada que eu faça. É graça. Ok? Então, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E aí ele vai terminar, só para a gente resumir, versículo 26, que é o versículo que vocês precisam saber, decorar, como diz o nosso pastor Nísio. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Como assim justo e justificador? Justo porque o culpado é condenado. Por isso que Cristo se faz culpado por mim, Cristo se faz maldito, Cristo se faz pecado por mim e por você. Então, o nosso pecado é encravado em Cristo. Quando o texto lá de Tessalonicenses, como o Daniel botou aqui, foi encravado em Cristo na cruz toda a escrita de dívida que tinha contra nós. Ok. Então, Deus é justo matando o seu filho no meu e no seu lugar, mas é justificador mediante a justiça de Cristo. Agora, Deus Pai não vê mais o nosso pecado, mas nos vê como justos através do sacrifício de Cristo Jesus. Isso tudo, irmãos, é a justificação. E aí, foi? Alguém quer fazer alguma pergunta? Senão eu vou terminar. Vai ficar disponível, tá? Eu também vou botar no meu Instagram. E aí? Se você está nos vendo e não nos segue aqui no Vips, siga-nos aqui. E se você está vendo aqui, essa live aqui, né? No meu Instagram pessoal, segue o Vips. Tá? Não me segue não, segue o Vips. @VipsNV. Alguém quer fazer alguma pergunta? Muito obrigado. Mas por que disso tudo? Por que é necessária a justificação? Por causa do quê? Do pecado. Por causa da queda. Por isso que semana que vem a gente vai falar sobre queda. Tá? Então, dever de casa para semana que vem é ler Romanos. Romanos embasa tudo, tá? E ler também Gênesis 3. Semana que vem a gente fala sobre queda. O que significa falar sobre queda? A gente vai falar sobre pecado. Sabe qual é na teologia, qual é o estudo do pecado? Armatiologia. Armatio é pecado. Semana que a gente vai falar sobre queda e as consequências da queda. Depravação total. O que mudou? A nossa natureza mudou, mas a nossa essência mudou também? Como assim natureza e essência? Vamos falar sobre isso. As consequências diretas do pecado.
O pecado não tem consequência só sobre nós, tem consequência sobre a natureza. Tá? Se vocês pegarem ali todo, foi consequência para a mulher, consequência para o homem, consequência para a natureza, consequência para a cobra. Tá? Então a gente vai desenvolver a temática do pecado. Por quê? Porque o pecado, foi por causa do pecado que foi preciso tudo isso que eu falei agora, a justificação. Mas eu não quis começar pelo pecado, porque a gente não começa pelo pecado, a gente começa por justificação, que é o sacrifício de Jesus. Tá? Então a gente começa do pecado, meu Deus, misericórdia. A gente começa da justificação, e da justificação a gente vai falar. Então a gente vai falar sobre pecado semana que vem. Na outra, se Deus quiser e permitir, né? A gente fala sobre graça. Graça é um tema... É por isso que é dito que ninguém vai ao Pai senão por Jesus. É mais do que dito, né? Está escrito. Eu sou o caminho, a verdade e a vida de Jesus Cristo. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É exatamente isso. É impossível. Cristo é o único caminho a qual o Pai vem até nós. Eu posso falar que eu vou até o Pai através de Cristo? Posso, porque o próprio Cristo falou, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Posso falar tendo um entendimento da justificação, pós Jesus Cristo, tá? Pós Jesus Cristo eu posso falar isso. Então é exatamente isso. É impossível se aproximar de Deus se não for mediante a Jesus Cristo, tá? Impossível, impossível, impossível. Por isso, quando você for orar, irmão, hoje, não chega para Deus falando qualquer coisa que não seja Cristo. A oração do Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. Então, assim, a gente glorifica Cristo, Deus, venha a nós o vosso reino, que seja feita a vontade de Deus, e perdoa os meus pecados. Então, a oração sempre começa como? Orando a Deus, glorificando Deus Pai, pedindo perdão pelos pecados, e termina-se como? Em nome de Cristo, que é o mediador. Tá? E o Espírito Santo conecta a oração. A gente pode falar sobre oração outro dia. Irmãos, eu acho que foi. Alguém quer fazer alguma última pergunta? Dá para fazer outras caras, né? Ó. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Então, gente, foi um prazer imensurável estar aqui com vocês. Espero que tenha sido bênção. Orem por mim, por favor. Orem pelos VIPs. Participem da live do sábado. Eu, infelizmente, não posso participar porque estarei trabalhando. Mas participem da live de sábado. E semana que vem estaremos falando sobre pecado. Então, estuda, traga suas dúvidas. Tá? Porque a gente vai estar falando sobre isso. Depravação total. Vocês têm que saber o que é depravação total. É algo fundamental. Tá? Que um homem é totalmente depravado. Forte, poderoso, mas muito bom. Tá bom? Então é isso, gente. Vamos orar? Vai terminar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor. Porque se o Senhor não se revelasse até nós, o que seríamos nós? Estaríamos completamente perdidos. Mas o Senhor, mediante a Tua palavra, Deus, mediante a verdade do Evangelho, que é poder para salvar todos aqueles que creem em Jesus Cristo, como está escrito, se revelou até nós. E hoje pode nos iluminar a termos conhecimento de Ti, Deus. Muito obrigado, Deus, pela Tua graça, pela Tua justificação que nos aproxima de Ti. Oh, Deus, muito obrigado, Senhor. Que nós não sendo dignos, nós sendo pecadores, tendo que estar agora queimando no inferno, o Senhor ainda assim, justo, misericordioso e gracioso, nos alcançou, Deus. Muito obrigado. Perdoe-nos, Deus, todas as vezes que nós tentamos, por méritos próprios, nos aproximarmos de Ti, Deus, de forma idólatra, rejeitando o sacrifício do Teu Filho por nós. Tem misericórdia, Senhor. Nos perdoe. Nos perdoe, Deus. Aqui estamos, Senhor, diante de Ti. Muito obrigado por tudo. Fique conosco, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, amamos vocês, tá bom? Qualquer dúvida, manda aí nos comentários. Eu não sei qual é o nome daqui, né? Comentário não, é inbox, direct, né? Tá? Estamos juntos em nome de Jesus. Pessoal, foi um prazer. Eu vou publicar aqui e vou publicar lá no meu, tá? Amamos vocês são 10, tá? Convidem pessoas para lá e sempre benção. Deus abençoe, gente. Fiquem com Deus.